Brasil possui o Sistema Único de Saúde, o SUS, que busca servir a todos os brasileiros nos mais diversos atendimentos, desde o ambulatorial até transplante de órgãos. Ou seja, é colocar em prática uma frase de nossa Constituição Federal: a saúde é um direito de todos. Vamos saber mais sobre isso neste terceiro capítulo. O SUS surge a partir de uma necessidade da população, uma necessidade de saúde. Em 1976, os municípios que estavam entrando novos prefeitos, eles começaram a montar um sistema de saúde pública, entende, com unidades nos bairros da cidade, e nós conseguimos fazer um programa que era a reforma sanitária, programa da reforma sanitária, que aconteceu por escrito e foi emprestado a Tancredo Neves, olha só. E virou a proposta da nova república. Era o sistema de saúde nosso, certo? Que a gente junto estava fazendo, escrito a mais de 1000 mãos. E o projeto da saúde foi entregue aos constituintes. E com muita dificuldade, mas com muita aliança entre direita e esquerda, progressistas e conservadores, se conseguiu aprovar. E na Constituição nasce o Sistema Único de Saúde como direito de todos os cidadãos e como obrigação do Estado. A questão da participação da comunidade nos destinos de um sistema que é dela é um ponto fulcral, é um ponto fundamental, é um princípio inarredável do Sistema Único de Saúde. As pessoas ainda não conseguem ter essa ideia de que o Sistema Único de Saúde, o SUS, é de cada um de nós. Ele tem que ter essa ideia de pertencimento. Isso pertence a nós. Ele pensa sempre que pertence aos outros. O SUS é um ótimo sistema de saúde. Aquilo que está colocado dentro da Constituição é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, que faz análise do sistema de saúde, como o melhor sistema de saúde do mundo. Não tem uma legislação tão boa. Agora, isso fica como a nossa imagem e objetivo. Nós devemos chegar lá, mas nós estamos longe ainda de chegar lá. Agora, para vocês, para as pessoas mais novas, entende, que não conheceram o que foi o antigamente, fala assim, está ruim demais. Mas para nós que vivemos esse período anterior, onde não se tinha nada, eu digo, nós já avançamos mais da metade. Esse SUS, com todos os seus problemas, no ano passado fez 3 bilhões e 600 milhões de procedimentos. É muita coisa. Não tem um sistema de saúde no mundo que tenha feito isso. Então nós estamos seguindo países que têm propostas de sistemas universais de saúde. Chegamos lá? Esse é o meu desejo de chegar lá, mas ainda não estamos lá. Tem pessoas esperando há 4, há 5, há 6 meses para marcar uma consulta, não consegue. A fila é fila única, não tem atendimento preferencial para mães com bebês de colo, como eu, idosos. Tem idosos que ficam ali desmaiando na fila, às vezes está com problema, tem que visitar um ortopedista, mesmo assim fica em pé na fila horas e horas. Os primeiros têm que chegar 3 horas da manhã para conseguir uma consulta mais rápida. E é assim, a gente nunca consegue. Se der o horário de fechar, o horário de término e você ainda estiver na fila, você tem que enfrentar a fila outro dia de novo e assim sucessivamente. E nunca consegue marcar, é muito difícil. E a população que precisa de hospital público, precisa, que não tem condições de ir procurar um plano de saúde,
tem que se sujeitar a esse tipo de coisa. É difícil. A gente pede que as autoridades tomem alguma atitude para que mude o sistema, porque nós dependemos dos governantes, né? Eu estou indo embora porque eu cheguei aqui de manhã e não consegui ser atendido até agora porque não tem médico. Não tem ninguém para atender a gente. Eu vou ficar fazendo o que aqui? Sofrendo, passando sede, fome. Né? A minha situação financeira, do jeito que está, eu estou com 62 anos de idade, penando assim, porque não tem médico. A gente é mal atendido, não tem médico nenhum aqui para atender ninguém. Eu vou embora, fazer o quê? Esperar o dia todo? Esperei ontem de 9 da manhã até 11 da noite, hoje eu estou até agora, das 7 até agora. Muitas pessoas chegam aqui passando mal, eu procuro atendimento, não há, entendeu? E sempre está ali, falta de médico, tem que ter prioridade e tal, essas coisas assim. Tipo, por exemplo, lá dentro tem 70 pessoas internas para ser atendidas. Vão atender lá dentro primeiro para poder atender a gente. Eles não querem saber se quem está morrendo, quem deixa de morrer. Para eles tanto faz como tanto fez. No nosso município não tem aparelho de raio-x, ultrassom. A gente tem que fazer fora. No outro município, Castanhal, Capanema. As pessoas, né, que têm parente, amigos próximos, têm mais facilidade em conseguir consulta, exames do que a gente. No SUS ainda existem muitas filas e essas filas têm dois problemas. São filas não transparentes, ou seja, um político muda a ordem da fila. Este é um problema muito grave. A única fila que é decente no SUS é a fila de transplantes. Pelo menos isso nós conseguimos. Então, o primeiro problema das filas é a falta de transparência. O segundo problema das filas é a falta de equidade. Equidade aqui quer dizer que um paciente que tenha uma situação mais grave que outro passa na frente dele. Né? Então, os médicos do SUS sofrem com essa frustração de não ter acesso àquilo que é necessário para a sua melhor prática médica. Por outro lado, se sentem muito gratificados por estarem fazendo o que sabem fazer para quem precisa que seja feito. Ser um médico do SUS atualmente por um lado, é um grande privilégio, é uma grande alegria, porque eu vejo que eu estou conseguindo resolver vários problemas de várias pessoas. Por outro lado, é um desafio diário. Existem muitos problemas ainda que devem ser resolvidos. Nós, hoje, temos que pensar numa equipe. Não podemos focar. A proposta hoje é deixar para o médico exclusivamente aquilo que só ele sabe fazer e tem o poder de fazer. E deixar todas as coisas que não são só dele, que sejam feitas pelos outros, que podem fazer até melhor que ele. Um profissional que eu valorizo muito na área de saúde, em todos os níveis de formação, é o pessoal de enfermagem. O SUS só é SUS hoje por conta dos enfermeiros. Se nós pensarmos só no médico, olha o problema que nós temos. Mesmo tirando do médico as coisas que não são dele, exclusivas, nós temos falta de médicos. Na falta de um médico, então assim, na prática, se a remuneração é baixa, a equipe muitas vezes fica incompleta. Então o SUS tem um problema sério em relação a manter equipes completas. Se eu tenho pouca gente na escala para trabalhar, isso quer dizer que os que já estão na escala, mesmo que não ganhando muito bem, eles acabam tendo que fazer uma carga horária maior. Eles até recebem um plantão extra quando eles ultrapassam a carga horária, mas esse plantão extra ele é metade do que paga a rede particular. A estrutura do SUS é uma estrutura que varia muito de hospital para hospital. Então existem hospitais assim, muito simples, com recursos ainda ruins, e existem hospitais com recursos bem sofisticados. Então não é uma estrutura homogênea. Eu gostaria que as pessoas que poderiam mudar isso tivessem um pouquinho também toda essa situação em mente. Às vezes eu fico me perguntando se quem poderia mudar realmente tem noção exata do que está acontecendo. Se essas pessoas que poderiam mudar alguma coisa, eu não sei, se elas fossem visitar, se elas estivessem mais presentes no dia a dia, se elas conversassem com as pessoas que estão na primeira linha de atendimento, nos pronto-socorros, nas UTIs, nos centros cirúrgicos, os pacientes que estão nas filas de espera. Então eu imagino se elas estivessem lá um pouquinho mais presentes no meio do povo, como elas ficam nas campanhas eleitorais,
Eu gostaria de saber, talvez elas pudessem modificar muita coisa. Eu fico pensando o que falta para o SUS, entende, funcionar tão bem quanto ele precisaria. Primeiro, mais Brasil. Se não mudar o Brasil, o nosso povo não vai ter saúde. Posso ter o melhor sistema de saúde do mundo, com acesso a todas as coisas. Se não melhorar a renda do brasileiro, educação do brasileiro, oportunidade de trabalho, saneamento básico e outras coisas mais, impossível ter saúde sozinho. Né? Como se a saúde brotasse. Não, está escrito na Constituição, saúde depende do econômico e social e depende do serviço de saúde. Se eu tiver só serviço de saúde, eu não vou ter garantia de saúde. Eu preciso de ter garantias econômicas e sociais. A lei chega no detalhe. Saúde tem como condicionante determinante casa, comida, salário, emprego pleno e assim por diante. Então, em primeiro lugar, mais Brasil. Em segundo lugar, nós precisamos de fazer mais SUS, mais saúde SUS. Por quê? Nós ainda não conseguimos fazer o sistema de saúde constitucional. Vale lembrar uma outra coisa que também está na nossa legislação. Nós não fazemos saúde só com o poder público, nem com o setor privado. Saúde só se faz com o compromisso individual das famílias, das empresas e da sociedade. Terceiro, a questão de eficiência. O modelo de saúde, de gestão da saúde no público e no privado brasileiros, ele é muito atrasado, ele é muito ruim. Todas as modernidades que nós tivemos no setor empresarial, da indústria, do comércio, nós não trouxemos para a área de saúde. Nós estamos ainda muito fracos na área, por exemplo, de informatização. Nós ainda tratamos de prontuário, entende, escrito, com todos os problemas de erro que tem. Então, nós temos que melhorar a gestão. Então, mais gestão é o terceiro. O quarto, infelizmente, tem que falar, que é mais honestidade, que é igual a menos corrupção. Infelizmente, lamentavelmente, a corrupção tem sido uma marca registrada desse país. E nós temos uma tendência de achar que é o público que não é honesto. Precisamos de botar direitinho isso nas dimensões. O público só é desonesto, só rouba se tiver de braço dado com o privado. É o privado que fornece as notas frias. É o privado que diz que entregou e não entregou. Então, nós precisamos de ver para a gente botar o foco direitinho. Senão nós crucificamos o público e esquecemos que o privado está também a descoberto. E o privado é feito de homens comuns, como todos nós, homens e mulheres comuns. Então precisamos de mexer, entende? Sermos um pouco mais honestos, entendeu? Ser menos corruptos. E quinto, nós precisamos de mais dinheiro. Lei dos 5 mais Brasil, mais SUS, mais eficiência, mais honestidade e mais dinheiro. Já teve que recorrer ao SUS? Como avalia o atendimento que recebeu?